Boa noite, meus irmãos. Glória a Jesus. Quantos estão bem com Jesus? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Tem uma criança pentecostal aí no nosso meio. Isso aí. Toda vez que ela der um gritinho, você dá também. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Romanos 6, verso 15, da palavra do Senhor. Nós vamos ler esse texto. Vocês não estão me obedecendo não, gente. Criança gritou, glória a Deus. Brincadeira, gente. Fique à vontade, deixa a criança à vontade, amém? Romanos 6, verso 15 diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos ou escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora também os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Verso 21, naquele tempo, que os resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais uma noite, estamos reunidos na Tua presença, queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Tu és santo, incomparável, digno de louvor, de adoração e de glória. Pedimos, ó Deus, graça para que possamos transmitir a palavra do Senhor em cada coração. Nos usa com sabedoria, com, Senhor, intrepidez e entendimento para expor, Senhor, as escrituras aos corações. Pedimos que as mentes, os corações estejam atentos à mensagem do Senhor e que haja conversão, mudança de vida, transformação de mente e de caráter para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa noite, uma noite ao qual nós iremos ceiar em Tua presença. Pedimos ao Senhor a Tua bênção. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês nessa noite acerca do tema escravos do pecado ou escravos de Cristo. Quem você é? Nós somos escravos do pecado ou escravos de Cristo? Essa mensagem, ela veio no meu coração durante essa semana, justamente pelo fato de observar, ver, analisar a vida dupla de muitas pessoas, a vida de duplicidade
de muitas pessoas. As duas faces dos cristãos, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 15: quem deras foras frio ou quente, porque vocês estão sendo morno, e morno vomitar-te-ei da minha boca. Jesus, ele está trazendo em Apocalipse 3,15 que não existe vida dupla no cristianismo. Não existe duas faces no cristianismo. Ou você é, ou você não é. Se você for morno, a Bíblia diz que Deus já te rejeitou, porque Ele vomita aquele que é morno. E outra palavra, Tiago capítulo 3, versículo 11, Tiago vai nos dizer: de uma só fonte não podem jorrar água doce ou amarga. Ou seja, da mesma fonte não sai bênção, não pode sair bênção e não pode sair maldição. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Não existe uma vida de duplicidade no cristianismo. Ou você serve a um, ou você serve o outro, como Mateus 6,24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e vai aborrecer o outro, ou você vai dedicar muito a um e vai desprezar o outro. O que Deus está falando com essa palavra? É que não existe uma vida dupla. Ou você serve a Deus, ou serve as riquezas. Ou você serve a Cristo, ou não serve a Cristo. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Josué capítulo 24, versículo 15, um texto muito conhecido, que nós sempre citamos e falamos acerca desse texto. Josué vira para o povo de Israel e diz: vocês hoje devem escolher o Deus a quem servais, se é o Deus dos vossos pais, que serviram antes de chegar nesse lugar, o Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando? Ele está falando assim: eu escolhi servir a Deus, eu escolhi ter Deus como Senhor da minha vida, eu escolhi ter o Senhor como Senhor do meu coração. O que ele está dizendo? Ou é Deus ou não é, ou é Deus ou é outro Deus. Ou você serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, ou você não serve. Deus está dizendo com essa palavra nessa noite: Igreja Batista Reviver, para Deus não existe meio termo. Ou você é ou não é. Ou você é um cristão autêntico ou não é. Ou você está dizendo assim: eu vou ser um cristão mais ou menos, eu vou ser um cristão meia boca, eu vou ser um cristão do meu jeito. Para Deus não existe cristão dessa forma. Ou você é com todo o seu coração, ser, alma, entendimento, ou você não é. E a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: de quem você é escravo? Do pecado ou de Deus? Somos servos do pecado ou servos de Deus? Eu não vou deter nesse texto hoje, quem sabe uma próxima oportunidade. Eu li esse texto como uma introdução para a mensagem que Deus está trazendo aos nossos corações. Paulo aqui está resumindo de uma forma bem clara: ou vocês servem a Deus, ou vocês não servem. Paulo está dizendo acerca da escravidão no qual outrora nós servíamos a lei pelo pecado, ou seja, andávamos no pecado, mas agora, obedientes à graça, ao evangelho do Senhor Jesus, somos servos da justiça de Deus. Paulo está trazendo uma mensagem aos nossos corações, que Ele nos libertou do pecado, transformou as nossas vidas em servos autênticos de Deus. Ou seja, a sua vida no pecado, a sua vida no mundo, você era servo do pecado. A sua vida conforme o seu querer, andando conforme o seu coração, andando conforme as suas vontades, quem governa a sua vida é a carne. Quem manda na sua vida
é a carne. Então você é chamado de servo do pecado. Não existe aquele que anda nas concupiscências dessa vida, nos desejos da carne, nas vontades humanas do nosso coração, e deseja também servir a Deus. Não existe isso. O que Deus está dizendo aqui nessa palavra é: você precisa ser um servo autêntico do Evangelho de Cristo Jesus. Então, pastor, o que é ser servo do pecado? O que é ser escravo do pecado? Ser escravo do pecado nada mais, nada menos é que viver a sua vida conforme o que está no seu umbigo, conforme está no seu coração, conforme o que está nos seus desejos. Paulo vai escrever aos Filipenses que existe um povo, que o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tem um povo que diz servir a Deus, mas o coração deles segue o que o umbigo diz, o que o ventre diz. Ou seja, se é para o pecado, eu vou servir. Se é para gandaia, eu vou servir. Se é para adultério, eu vou fazer. Se é para mentira, eu vou fazer. Se é para o erro, eu vou fazer. Por quê? Porque ele está debaixo de um jugo. Quem está no pecado está debaixo de um jugo, que a Bíblia vai dizer jugo do pecado. Olha o que Paulo diz em Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Paulo diz que existe um povo que foi liberto. Paulo diz que um povo foi transformado. E ele diz: não coloque debaixo novamente do jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? O jugo da escravidão é o pecado. O jugo da escravidão é onde Satanás domina o ser humano, é onde a carne domina o ser humano. E Paulo está dizendo: uma vez libertos, uma vez transformados, não entre debaixo desse jugo, porque quem está dominando esse jugo é o pecado, é a carne e é o diabo. Olha outro texto, João 8:34, Jesus mesmo vai dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que é isso, pastor? Aquele que está vivendo na prática do pecado, ele é escravo do pecado. O que é isso? Quem domina este homem é o pecado, quem domina essa mulher é o pecado. Então, quando nós estamos na prática do pecado, nós somos escravos do pecado, porque quem domina o nosso coração não é Deus, quem manda em nossas vidas não é Deus. E quando Deus não está mandando, quem manda? Ou é o diabo ou é a carne, e os dois estão de mão dada aí e vai seguir. Outro texto importante, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é libertar? Você era escravo de algo, você estava debaixo do jugo do pecado, você era dominado pelo pecado. Cristo foi lá e te libertou, aleluia. E o texto vai dizer que ele te tira desse jugo, ele te arranca desse lugar e te leva para o reino de Deus. Ou seja, outrora você era dominado pela sua carne, pelo seu eu, pelas suas vontades, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pelo pecado, pela mentira, por tantas coisas. O que Deus fez? Ele nos transportou e nos libertou. Você pode levantar as mãos e agradecer? Tem um povo aqui que é liberto, tem um povo aqui que foi transformado, tem um povo aqui que foi transportado do império das trevas. Então Deus, ele nos transporta do império das trevas, porque nós estávamos debaixo do jugo do pecado, nós éramos escravos do pecado. Isso porque herdamos a herança de Adão. Quando Deus, lá no jardim do Éden, instituiu tudo, diz a Bíblia que Adão pecou, transgrediu, e nós recebemos a herança de Adão, a herança pecaminosa.
Todos nós, por natureza, somos filhos da ira. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos destinados ao inferno. Todos nós nascemos, pecamos, falhamos. Não adianta você ficar escondido num quarto escuro, sem ver ninguém. Lá está o pecado. Porque o pecado segue o homem. O pecado habita, como diz Paulo, no homem. Então a gente aprende aqui que o escravo do pecado é aquele que anda dominado pelo pecado. É aquele que anda nas vontades do seu coração. Aquele que faz o que a sua alma deseja. Aquele que faz o que está na sua mente. E quem é escravo de Cristo? Antes da gente entrar no que é ser escravo de Cristo, eu gostaria de abrir alguns textos com você. Abra comigo em 1 Coríntios, um pouquinho aí para frente, no capítulo 6. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6. Nós estamos aqui trazendo um ensinamento que aquele que é escravo do pecado, aquele que é servo do pecado, anda conforme o pecado. Vocês estão aí, gente? Amém? Então vocês estão entendendo que quem anda no pecado, quem vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Amém? Só que olha o que esse texto vai dizer. 1 Coríntios 6, verso 20. Diz assim: porque fostes... Vocês estão aí, gente? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7, um capítulo para frente, versículo 23. Olha o que diz o texto. Por preço fostes? Por preço fostes? 1 Coríntios 6:20 diz que fomos comprados pelo alto preço. Agora está dizendo a mesma coisa, mas está dizendo que fomos comprados. Vocês foram comprados. Nós fomos comprados. E eu estou dizendo aqui que aquele que anda no pecado, é escravo do pecado. O pecado domina ele. O pecado e as suas paixões dominam esse coração. Só que o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus nos comprou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 vai dizer: porque não fostes comprados por coisa corruptível, não por prata, nem por ouro, ou qualquer coisa corruptível dessa vida, mas fostes comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Ei, o que Deus está falando aqui é que quem está no pecado é escravo do pecado, mas quem foi liberto do pecado, quem foi transformado por Deus, foi comprado por um alto preço. Eu vou falar de novo, talvez você perdeu essa. O pecado dominava o homem, o pecado dá destino ao homem, o pecado governa o homem, o pecado fala o que o homem faz e tem que fazer. Mas Jesus está dizendo: se ele é servo do pecado, se ele é escravo do pecado, eu vou lá e vou pagar o preço por ele. Aleluia. Ei, irmão, nós não fomos comprados por qualquer coisa. Nós não fomos comprados por coisas banais. Custou caro, diz a Bíblia, alto preço. E por esse alto preço, Jesus nos comprou. Ele te libertou do império das trevas. Vamos lá para você entender então. O que é ser escravo? Ser escravo é ser possuído por algo ou por alguém.
O cara vai lá, um homem muito rico, um fazendeiro, ele chega num lugar e ele compra alguém. E quando ele compra, ele pega esse homem e leva para sua casa e diz: agora eu governo você. O escravo não tem direito de pensar o que ele vai fazer. O escravo não tem direito de fazer planos para a sua vida. O escravo não tem direito de sequer ter um nome. Ele é visto como escravo, ele é visto como servo. E quem manda nele é o seu senhor. Quem governa ele é o seu senhor. Quem dá as diretrizes da vida dele é o seu senhor. Quem fala o que ele tem que fazer ou não fazer é o seu senhor. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem nessa noite. Quando você está no pecado, você é servo Você é servo do diabo, é servo do pecado. Quando você é servo do pecado, quem governa a sua vida? O pecado. Ele que manda o que você tem que fazer. Ele que governa o seu coração. Ele que fala o que você tem que fazer. Ele que governa as suas emoções. Ele que governa o seu coração. Ele que direciona a sua vida. Mas o mesmo texto aqui que nós acabamos de ler vai dizer que alguém foi lá e falou assim: eu vou pagar o preço por ele. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Outrora você era escravo do pecado, quem governava a sua vida era o diabo e a sua carne. Mas Jesus comprou o seu coração, quem governa agora é Ele. Quem manda agora é Ele, quem dá direção é Ele, quem dá diretrizes é Ele. Então, a minha pergunta é: se você é servo de Cristo, quem manda na sua vida? É Ele, Jesus. Se Ele comprou você com seu próprio sangue, se você foi comprado, você não tem direito mais, você não tem nome mais, você não tem poder mais. Quem manda em você é aquele que te comprou. Quem dá diretriz na sua vida é aquele que pagou um alto preço por você. Quem governa o seu coração não é a sua carne e as suas vontades mais. Quem governa a sua vida é Jesus de Nazaré, aquele que te comprou com um alto preço derramado na cruz do Calvário. Apocalipse 5:9, pega essa: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Sabe como que ele comprou? Com seu próprio sangue. Jesus pagou a dívida pela sua vida. Ele pagou o resgate por você. E você se tornou propriedade dele. É aí que muita gente confunde as coisas no cristianismo, Eduardo. Pelo fato de Cristo ter ido lá e libertado. Porque quando a gente pensa assim, Cristo nos libertou, traz uma mensagem para nós: sermos livres, sim ou não? Sim ou não? Quando Cristo nos liberta, a gente entende que a gente é livre, mas livre de algo. O quê? Livre só do pecado. Vocês estão aí, gente? Você só é livre do pecado. Agora você se torna escravo de Cristo. Está pegando a palavra? Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Quando Cristo compra a sua vida com o seu sangue, quando Cristo vai lá e paga o alto preço, você é liberto, você é transformado. Só que você não é liberto para viver a sua vida. Você não é liberto para viver da sua maneira. Você é livre, não é para fazer o que quer. Você não é livre para viver, como Marcos Paulo sempre diz, à la vontade. Quando nós somos livres, nós só mudamos de dono. Nós só passamos do governo do diabo, que nos oprimia, que nos açoitava. O pecado nos massacrava, o pecado judiava de nós, o pecado nos matava, nos feria. Nós ficávamos presos.
Jesus vai lá e fala assim: eu vou tirar as algemas. Alguém recebeu a algema, ficou livre aí um dia de Jesus? Jesus libertou você, Jesus transformou o seu coração. Você estava acorrentado, irmão, você estava preso. Jesus foi lá, tem uma chavinha simples. Sabe como é que é? A chavinha de Jesus é só uma pincelada. Qual o pincel? Ele usa o seu precioso sangue, passa e as algemas caem, as correntes são arrebentadas. Aí você vai agora, Jesus fala assim: agora eu vou te levar como escravo meu. É aí que está o negócio. Jesus te libertou não é para que você viva a sua vida. Jesus te libertou não é para que você viva de qualquer maneira. Jesus te libertou não é para viver do seu jeito, falar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, fazer o que você quer. Jesus te libertou para que você entre debaixo do seu senhorio. E se Ele é o Senhor, você tem que abaixar a cabeça e fazer o que Ele manda, e andar por Ele, ser governado por Ele. E tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que acha que agora eu sou livre mesmo, vou fazer o que eu quero. Agora eu sou livre mesmo, eu vou vestir como eu quero. Agora eu sou livre mesmo, eu faço o que quero da minha vida, não tenho que dar satisfação a ninguém. Mentira, irmão. Isso é coisa do diabo. Você tem um pastor que você deve obediência ao seu pastor. Você tem uma igreja, você deve obediência à sua igreja. Você tem uma congregação e você presta obediência à sua congregação. Sabe o que o diabo faz? Vive a sua vida e vai viver de qualquer jeito. Mentira do diabo. Se você está vivendo assim, você é servo do pecado e não de Deus. Porque quando Deus ele te compra, aí Deus fala assim: eu agora te comprei com o meu sangue, paguei o alto preço. Diz a Bíblia que o escrito de dívida que estava contra nós, sabe o que ele fez? Ele rasgou e pendurou na cruz, encravando na cruz. Ou seja, o que ele fez? Nos libertou, nos transformou. Ele só tirou você debaixo daquele jugo do diabo e do pecado que estava sobre você, e levou você para a sua casa. E o que eu acho mais interessante nisso é que Jesus, Ele nos faz servos, nos faz escravos, para que possamos fazer a sua vontade. Agora não tem algema mais, agora não tem corrente mais, agora não tem nada que te prende mais. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: você não vai ser visto como escravo, você vai ser visto como servo, você vai ser visto como filho. Sabe como é que ele te chama? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele te leva para morar na sua família. Aleluia. Eu preciso bater na tecla que hoje é noite de Santa Ceia, e você precisa entender: igreja tem problema, igreja tem dificuldade, igreja tem 100 milhões de pessoas estranhas, diferente, pensa tudo diferente. Igreja não é perfeita, mas ainda é o melhor lugar de se estar, na presença de Deus, diante de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Aí ele te leva e te faz ser um membro da sua família. Você pode falar isso com esse irmão que está do seu lado? Você é membro da família de Deus. Nós somos membros dessa família, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos. Aleluia. Agora você é servo de Jesus, mas é visto como filho. E o que eu acho bonito é que a porta da casa está aberta. Ninguém está aqui porque Jesus está falando assim: fica aqui, eu estou te mandando ficar. Vai me servir, que eu estou te mandando me servir. Sabe o que é a diferença? Agora você serve por amor. Você santifica por amor. Você foge do pecado por amor. Você abandona os seus deleites por amor. É por amor que nós estamos aqui. E isso te faz um servo do Senhor. Então nós aprendemos, irmãos. Olha comigo aí, Romanos 8:15. Volta aí.
Romanos 8,15. Aleluia. Olha o que diz o texto: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Ele está falando assim: o espírito que você recebeu no seu coração, quando você foi regenerado, aceitou Jesus, foi liberto, foi transformado, não é espírito de temor, é espírito de adoção. Deus te chama de filho, Deus te vê como filho, Deus nos vê como filhos, e Ele colocou o Espírito Santo em você, para que você possa clamar, Abba Pai. Só tem oportunidade de chamar Deus de Pai aquele que tem o Espírito Santo. E o que eu acho maravilhoso nisso tudo, e eu quero perguntar: você é servo do pecado, que faz as suas vontades, anda nos seus desejos, anda nos seus deleites, caminha de acordo com o seu querer, caminha de acordo com a sua vontade, ou você é servo de Cristo, onde Cristo manda, onde Cristo governa, onde Cristo direciona, onde Cristo dá as ordens, onde Cristo fala o que tem que ser feito, onde Cristo é o Senhor de tudo e de todos, onde Ele é a primazia dos santos, onde Ele é o primeiro de tudo, onde Cristo precisa ser exaltado todos os dias. Você é servo de quem? Do pecado ou de Cristo? Agora, para você entender mais a fundo, abra comigo Êxodo 21. Esse texto é fantástico. Êxodo 21. O título aí de algumas Bíblias está assim: leia acerca dos servos, ou leia acerca dos escravos. Amém? Olha o versículo 1. Êxodo 21, 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Olha só que diz, verso 2: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ele der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Verso 5: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor os levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Olha que lei interessante. O que esse texto de Êxodo 21 está explicando? O cara vai lá e comprou um escravo, adquiriu um escravo, comprou um escravo, e assim: eu vou comprar um escravo para servir na minha casa. Então eu fui lá, comprei esse escravo, e a ordem da lei é: durante 6 anos, esse homem vai te servir, porque você pagou por ele, para ele te servir durante 6 anos. E durante 6 anos ele faz tudo por você. Ele trabalha na sua casa, ele obedece às suas leis, ele anda naquilo que você está mandando, ele faz tudo o que você pede, ou seja, ele é o seu escravo. Só que dando o 7º ano, o patrão, o senhor, pergunta a ele: você quer ir embora ou você quer ficar? No 7º ano, ele tem direito de ir embora, se ele quiser. Ele pode liberar ele e falar assim: pode ir embora, pode servir, seguir a sua vida agora. E ele pode ir com aquilo que ele chegou naquela casa. Vocês estão aí? Está dando para entender? Durante 6 anos esse homem serviu. No 7º ele faz a pergunta: mas tem escravos
que ele ama tanto aquele senhor, que ele se apegou tanto àquele senhor e àquela família, ele diz assim: não, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui para sempre. Você tem direito de ir embora, pode ir. Não, eu não quero, eu amo tanto o Senhor, eu sou considerado membro da família, e eu não quero ir embora, eu vou ficar aqui e vou te servir para sempre. O que acontece? Ele chama os juízes, chama as autoridades e fala: esse homem quer me servir o resto da vida. O que tem que fazer? Tem que colocar um sinal nele. Qual o sinal? Pegar a orelha dele e furar, como tipo aquele furador de couro. Fura a orelha do escravo, e ali ele vai servir naquela casa com a orelha furada o resto da sua vida. Esse escravo, ele é também conhecido como escravo do amor, ou escravo por amor. Ele não está ali porque ele está sendo ordenado, ele está ali porque ele quer estar ali. Ele não está ali porque o patrão dele está mandando ele ficar. Ele está ali porque ele ama aquela casa, ele ama aquela família, e ele nunca mais quer sair daquele lugar. Você quer uma mensagem de Deus para o seu coração nessa noite? Se Jesus falar assim: você tem o direito de escolher, 6 anos você vai me servir, obrigado. Qual é a sua resposta no 7º ano? Você vai ficar ou vai embora? Você é o escravo que serve com a orelha furada ou serve por obrigação? Quem você é? Qual o cristianismo que você tem vivido? Como você tem vivido o seu cristianismo? Você é um escravo por amor de Jesus, ou você é um escravo porque alguém manda? Trazendo para os nossos dias, você está na casa por amor ou está na casa por obrigação? Você está na casa porque alguém está te mandando ficar na casa, ou você está aqui porque você ama o seu Senhor que te comprou? Você está aí? Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você está na casa porque alguém está te mandando ficar? Ou você está na casa porque você ama o Senhor que te comprou e Ele te fez membro dessa família maravilhosa? Aleluia! Você ora porque alguém está mandando você orar? Ou você ora por amor? Você vive com Deus porque alguém está te mandando viver, ou com medo do diabo, ou com medo das consequências? Ou você serve por amor? Irmãos, infelizmente eu preciso falar isso aqui. Se você está na igreja com medo do inferno, você nunca foi crente. Porque nós não estamos aqui fugindo do inferno, nós estamos aqui porque amamos a Jesus. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos comprou com seu próprio sangue, nos fez membros da sua família, nos chamou de filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, lavou as nossas roupas, nos deu a oportunidade de servir na sua casa em amor. Irmãos, nunca faça nada na igreja por obrigação, faça por amor. Porque no dia que você fizer por obrigação, vai se tornar fardo e você vai parar. Tem gente na igreja que faz tanta obra e acha que essa obra está agradando. Não, irmãos, Deus não está recebendo a sua obra, Deus recebe o seu coração. Antes de receber a oferta de Caim, recebeu a vida de Caim, o coração de Caim. Tem gente que acha assim: não, eu tenho que envolver, eu tenho que participar, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada, você tem que servir por amor. Para com esse negócio de obrigação na igreja. O relógio de oração não é obrigação, é amor. Servir a sua igreja local não é obrigação, é amor. Envolver no ministério infantil não é obrigação, é amor. Viver com Deus não deve ser por obrigação, é amor. Estar na igreja não deve ser porque o pastor está pedindo, deve ser amor. Eu amo a tua casa, Senhor, por isso eu estou na presença dos anjos, por isso eu estou na presença dos querubins, eu estou na congregação dos santos adorando o Senhor. Fazer a obra de Deus não deve ser uma obrigação, deve ser por amor. Qualquer atividade que você envolver na igreja por obrigação se torna fardo, mas aquela que você envolve por amor
nem tirando você de lá, você quer sair, porque você faz por amor. Quando o nosso coração está em Deus, quando o nosso coração está em Jesus, a gente não vai embora. Você lembra de Jesus? E eu encerro com essas palavras. Jesus diz assim, ele fala sobre o pão da vida. Muitas pessoas vão embora em João 6. Ele vira aos discípulos e diz: a multidão foi embora, e vocês não vão embora não? A multidão que acabou de me ouvir recuou e voltou para trás. Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês não vão embora não? Pedro se levanta e diz: para onde iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós não estamos aqui pela obrigação, nós estamos aqui porque amamos o Senhor. O Senhor nos comprou com o seu próprio sangue. O pecado não reina mais em nossas vidas. O pecado não domina mais o nosso coração. O pecado não direciona mais a nossa vida. Quem governa a nossa vida, quem direciona a nossa vida, quem dá ordem na nossa vida, é aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. E para encerrar, eu pergunto: você é escravo do pecado ou escravo de Cristo? Fique de pé no seu lugar. Preste atenção. A porta está aberta. Talvez a palavra do Senhor para nossas vidas é: a porta está aberta. O que é isso, pastor? Jesus não obriga ninguém. Ele deseja que sirvamos a Ele por amor. Você é o pecado dos 6 anos que está doido para acabar? Ou você é o escravo que fala assim: eu vou ficar o resto da vida? Quem está aqui pelo resto da vida, levante a mão, deixa eu ver. E se Jesus falar: pode ir embora? Não quero mais. Se Jesus falar: a porta está aberta, estou te despedindo, eu não vou. Jesus falar: não quero mais você aqui, eu não vou abrir mão, porque o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu sou. Salmo 116, verso 12, o salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? O que eu vou dar a esse Pai, a esse dono, a esse Senhor que me comprou? Vamos orar? Quero convidar os diáconos. Nós vamos orar pela Santa Ceia, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por essa palavra, quero te agradecer.